E aí, Érica, tudo bem? Como é que estão as coisas nessa quarentena? Só choro e desespero nessa quarentena, né, Rachel? Sangue, suor Cada e dia uma lágrimas. coisa nova, cada dia a gente tem que aprender uma coisa nova. E Pois, vamos que vamos, né? Não dá pra parar. pois é, nossa senhora. Ô, Érica, então, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre esse período, né, e como ele está afetando o nosso trabalho como artista, como produtor cultural aqui na cidade de Maringá. Mas também falar um pouquinho sobre a trajetória individual e coletiva de cada agente cultural que a gente tem, né, atualmente. E as pessoas têm preferido fazer mais ou menos em ordem cronológica, assim, né? Então a gente ir lá para trás, lembrar como foi que começou a história. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho como foi para você essa descoberta da arte, da literatura, me contasse um pouquinho dessa sua história como produtora cultural. Aham. Então, Rachel, eu venho de uma formação de letras, né? Eu fiz letras língua portuguesa única na UEM, depois eu fiz as disciplinas de letras língua francesa. Então, eu venho dessa área do ensino de literatura e também da literatura como uma vertente artística completamente importante para o nosso desenvolvimento em sociedade, né? É uma arte que ela explana muito como se dá a nossa sociedade, como se deu em termos passados e até como se dará em planos futuros, né? E é por meio da arte e dessas experiências com o passado que a gente planeja o nosso futuro. Então foi daí que começou, mais ou menos. Eu lembro que. Você chegou a conhecer o Marciano? O professor Sim. Marciano? Então, o Marciano, nos eventos de letras da UEM, ele já dava uma incorporada mais artística nos eventos, mesmo científicos. Então foi aí que começou. Ah, vamos organizar uma exposição aqui, vamos montar uma performance, vamos apresentar alguma coisa de teatro. Então foi aí, a semente foi plantada ali dentro da letras na UEM. E aí, depois que eu saí da letras, o Pedro me puxou para esse caminho. Ele estava vindo de um outro caminho também e falou: Ah, Érica, vamos fazer? Vamos, né? Você me puxar, hoje em dia eu tô indo. Você me puxa, eu vou, entendeu? E aí tô assim já. E aí ele estava escrevendo Itinerante Música e Poesia, que foi o primeiro projeto assim que a gente fez. Ele inscreveu no Aniceto Mate na categoria iniciante. E aí eu fiz a curadoria artística, escolhendo os poetas. A gente fez 5 apresentações com itinerante música e poesia, cada uma com 2 bandas em 2 poetas, em 5 lugares diferentes de Maringá. A gente pegou as 5 regiões, fomos para os bairros mesmo, porque a gente queria fazer esse diálogo entre o artista e a população do bairro, que às vezes não chega para ele essa coisa, ele não vai até o teatro que está no centro, ou até o CAC que está no centro, sabe? Então a gente fez 5 apresentações em 5 domingos, 5 espaços diferentes, 10 bandas e 10 escritores. E aí eu fiz essa curadoria artística dos escritores, a gente tentou mesclar algumas bandas, algum repertório musical que dialogasse, né, com a escrita de alguns poetas. E foi um projeto bastante interessante, porque até hoje tem gente que me diz, Érica, foi a primeira vez que eu recebi uma remuneração como poeta. E alguns até a única vez, sabe? Uhum. Então foi daí que a gente começou. Você quer que eu vou traçando o panorama até agora? Ou você vai É, intercalando com perguntas? Então, aí o itinerante foi naquele edital, acho que de 2015, foi aquele edital que demorou uma vida para sair o resultado, né? Não sei se era uhum. 2015. Sei que a gente executou ele em 2017, no começo de 2017. E aí depois disso eu já parti para escrever o Batalha de Poesia, que foi assim o nosso segundo projeto, que a gente trabalha muito junto em áreas diferentes, mas trabalhamos juntos na produção cultural, eu e o Pedro, né? E aí o Batalha eu escrevi porque eu tinha descoberto o slam, assim, pelos vídeos na internet, estava apaixonada. Falei, gente, que é isso? Um campeonato de poesia falada. Aí tem uma competição estadual, nacional, mundial. Falei, nossa, que coisa maluca. Fiquei apaixonada e a gente escreveu um projeto
que foi o Batalha de Poesia, que executamos em 2018. Também foi aprovado pelo Aniceto Matti na categoria Literatura. E aí, com o Batalha, a gente fez uma formação artística. Promovemos 3 oficinas, né? Eu ministrei uma oficina, a segunda oficina foi do Lucas Afonso, que é um poeta também do Slam, que já ganhou o Slam BR e foi representar o Brasil na França, na Copa do Mundo de Poesia Falada. E a terceira oficina que ministrou foi a Vic Salles, que é uma poeta maravilhosa também. Tanto o Lucas quanto a Vic, eles são de São Paulo e frequentam os slams de São Paulo. Então, a partir dessas oficinas, a gente seguiu uma cronologia desde... O nosso público-alvo, ele era muito público jovem, né? A gente queria atingir tanto os adolescentes, tanto que a gente fez oficinas no contraturno escolar, no período da tarde, e as mesmas oficinas no período da noite, para atingir tanto quem estudava e quem trabalhava de dia poder fazer ela à noite, né? Então, o nosso público-alvo sempre foi, assim, no Batalha especificamente, o público jovem, mas hoje com o Slam a gente atinge público muito diverso em termos de idade, assim, isso é bastante interessante. E aí, o plano era desde levar uma literatura diferente para aquele adolescente, para aquele jovem que acha que não gosta de literatura, porque ele ainda não teve contato com uma coisa que ele goste, que ele se sinta representado, né? Que ele se sinta incluído, de um autor que ele conheça uma trajetória, não é aquele poeta que morreu faz 1000 anos, você tem que ler lá na escola para o vestibular, né? Apesar de que, se a gente for pensar no vestibular da UEM, as coisas, aos pouquinhos elas vão mudando, as literaturas vão se renovando e tudo mais. Então o objetivo era esse, desde oferecer literatura, textos diferentes, autores diferentes, fazer com que os adolescentes e jovens entrassem em contato com isso, quanto trabalhar com quem já escrevia, quem já tinha bastante textos prontos, mas ainda não publicizava esses textos, não apresentava eles em saraus, até porque a gente não teve até então aqui em Maringá uma cultura de sarau que privilegiasse a literatura e os poemas, né? A gente vem muito do mundo da música no sarau. Então, trabalhar com essa gama também de poetas que já estavam escrevendo, mas que aí ainda não tinham a prática do apresentar em público, porque o sarau e o slam, eles são, por excelência, essa atividade pública e coletiva da literatura, né? Porque a gente, quando pensa em literatura, pensa em escrever em casa, sozinho, no quarto, no silêncio, ou ler sozinho na biblioteca, naquele silêncio. E aí, essa ideia da individualidade, a gente quis trazer também o slam e, consequentemente, trouxemos o sarau, a partir do Batalha de Poesia, para ser essa atividade pública, para a gente usar uma parte da cidade, falar, olha, a gente pertence a esse espaço, nós queremos utilizar esse espaço para projetar a nossa voz e tudo mais. E aí, da terceira oficina dessa do Batalha foi justamente como montar um slam, né, que a Vic Salles fez pra gente. Então, informações básicas, quais são as regras, que pessoas você precisa para trabalhar durante o evento, no pré, no pós-evento, como fazer a formação de público e tudo mais. Aí, à vontade, Fala, pode perguntar. Não, é só um detalhe. Você é maringaense? Sou maringaense. Sempre morei aqui. Tá, porque então essa era uma cena que você já conhecia, já acompanhava mais ou menos, assim, quando você fala dessa coisa de ter o espaço para esses autores que escreviam, mas ainda não publicavam e tal, você já acompanha esse movimento há muito tempo, assim, dentro de um determinado circuito. Sim, até dentro das letras, a gente tem muitos grupos internos em que as pessoas publicam textos, mas aí a gente sabe que tem uma galera que produz muito, Rachel, produz muito, muito. Na quarentena ainda a galera soltando texto atrás de texto. E a gente nunca teve essa experiência do apresentar para o outro, sabe, publicamente. Então foi também a partir dessa questão que veio a vontade de trazer o slam para cá. Sim, e assim, só para a gente depois não perder o fio da meada, porque vai passando e daqui a pouco a gente já está na quarentena aí, né? Nesses primeiros projetos, né? Acho que tanto no itinerante que você já tinha os autores, né? Como Batalha de Poesia, como que foi a adesão das pessoas?
teve assim a descoberta de autores, assim, digamos, se descobrindo também, se redescobrindo a partir dessa experiência com o público? Como que foi isso, assim, do ponto de vista do artista, da participação dos artistas que você lapidou, né, encontrou, selecionou, e o público, a reação da plateia a um projeto que ainda não estava acontecendo na cidade, né, com regularidade e tal. Como que eles receberam? Então, foi bastante diverso, assim. Para muita gente que era aquela escrita solitária ou guardado na gaveta, foi muito legal poder compartilhar com os outros. No Itinerante, por exemplo, a gente estava num momento de formação de público ainda, sabe? Então eram mais os amigos, a gente reunia 2 bandas, 2 poetas, então o círculo de amizades dessas pessoas iam, e aí às vezes a gente conseguia alcançar o bairro com algumas pessoas e tudo mais. E aí a questão do slam, sim, tem até um amigo nosso, que é o Bolinha, que ele fala, eu escrevia, depois eu parei de escrever por muito tempo, eu fui fazer oficina, voltei a escrever com tudo, e aí aí que a gente vê a importância do nosso trabalho, né? Porque a gente foi lá, fomentou, fez, né, fez uma cosquinha, falou, vamos sair de novo daí dessa produção. E hoje o Bolinha arrasa no slam, assim, na quarentena com os slams online, ele está participando de slam no Brasil inteiro já. Muita gente está conhecendo ele tem feedbacks muito legais. Das vezes que ele já conseguiu se apresentar fora de Maringá, ele teve feedbacks muito positivos, assim. Então, é mais ou menos nesse tipo de experiência. A questão é que sempre é uma coisa nova você apresentar para o outro e você apresentar-o publicamente. Porque é muito difícil você estar ali na frente daquele monte de gente, e aí você precisa performatizar o seu texto, né? E aí o slam é esse lugar para quem chega até com um caderninho, é a primeira vez que vai ler o texto ali, e quem já está com ele decorado, já apresentou 1000 vezes, então é um espaço assim para todo mundo. Para quem chegou pela primeira vez, falou... A gente teve, esse ano foi muito legal, no sarau, acho que o primeiro sarau que a gente fez lá na coletiva, teve uma poeta que se apresentou, aí depois ela chegou no direct do slam, falou, nossa, foi a primeira vez, eu gostei muito, as pessoas me aplaudiram. E aí no primeiro slam ela já estava competindo, assim, então a gente percebe que é muito gostoso isso, que às vezes as pessoas chegam com medo, mas a gente montou um público tão assim, parceiro, tanto pro slam quanto pro sarau, que a gente é um lugar de acolhimento, sabe? A gente se abraça, o poeta tá nervoso, a gente fica nervoso junto com ele, a gente olha pra ele, a gente sorri pra ele, fala, tá tudo bem, continua declamando, errou, volta, começa tudo de novo, a gente tá aqui. Então, essa é a parte gostosa, assim, que a gente acolhe muito, né? O público em si se acolhe muito. A gente ri junto com os poetas quando é engraçado, a gente fica nervoso, a gente chora, né? Eu e a Ana, a gente só chora nos slams, dependendo do poema, assim. A gente vai pro lado, dá uma choradinha, volta, continua trabalhando. A Ana chorar, imagina! Quase não chora. É mais ou menos assim, não chora. Que massa! Porque eu fiquei assim, eu vi, quando você fala da parte das oficinas, né? Eu vi que você fez uma oficina sobre literatura marginal, né? E queria saber também como é que tinha sido isso, porque tem esses dois lados, né? Tem o lado do artista que está lá na frente de todo mundo falando e tal, mas tem esse público que também, em muitos casos, descobre algo novo, né? E a gente sabe, assim, todo mundo já passou por isso, de descobrir uma coisa nova que te encanta e que te ganha pro resto da vida, né? Então, a literatura marginal ela foi assim comigo. E aí ela chegou pra mim dentro da academia. Parece uma coisa contraditória, mas, gente, a academia já reconheceu o valor dessa literatura. Né, que ela é extremamente importante, que ela é muito potente e que agora a literatura se tornou um meio muito utilizado por pessoas que até então não conseguiram ter espaço de escuta, que voz todo mundo sempre teve, só que nem sempre o outro estava disposto a ouvir.
Então, com a literatura marginal é mais ou menos assim, né? É uma classificação possível que a gente dá para a literatura produzida por pessoas que estão na periferia, né? Literatura marginal periférica, mas há outras inúmeras classificações. E também gosto de destacar que essa literatura marginal, ela não se limita a falar sobre violência, a falar sobre a dor, ela não se limita a esses temas, né? Ela é muito mais ampla do que isso. Uhum. Acho que é isso, mais ou menos, desse Uhum. ponto, assim. E quando vocês fizeram esse projeto do Batalha de Poesia, que é esse segundo, né, que você estava comentando nessa Uhum. cronologia, o coletivo Pé Vermelho, ele já existia ou ele foi criado a partir dessa experiência dos projetos? Ele veio depois, ele veio logo na sequência. Porque, assim, a última oficina do Batalha era como montar um slam. Então, Uhum. dali eu queria que saíssem uns 5 slams, pelo menos. E eu não queria fazer um. Vou ser sincera com vocês, todo mundo sabe disso. Eu não queria ter que fazer um, eu queria que eles fizessem. A gente deu todas as cartas, assim, ó, e nos procurem se precisar. Mas Uhum. aí passou um mês, passou dois, aí né, a gente não viu nada. Falei, Pedro, vamos lá agitar aquela galera, que a gente tinha um grupo deles no WhatsApp, vamos lá agitar. Aí a gente fez um agito, fez algumas reuniões, e aí definiu mesmo assim, né, vamos montar? Então vamos. Então dali saiu o coletivo Pé Vermelho, que é formado pelo Pedro, pela Ana Favorim e pela Rayane Rodrigues. No primeiro ano, o Vinícius Devec também fez parte, mas aí ele saiu no final de 2019, porque quem organiza um slam, ele não pode competir como poeta nele. Essa é uma das regras. E o Uhum. nosso poeta novinho, ele queria muito competir. Então a gente falou para ele, ó, a gente já está estável, já sabemos como fazer tudo, então pode sair agora e você vem e pode competir no slam também. Então é a partir desse momento. O Batalha foi 2018, a apresentação final foi na Flint 2018, que era novembro. Então, assim, em janeiro, fevereiro, a gente estava com o coletivo montado para começar. Nossa primeira atividade foi o Sarau Pé Vermelho, em fevereiro de 2019. Aí, em março, a gente já começou com. Acho que no mesmo mês a gente já fez o Sarau e o Slam, salvo engano. Uhum. Porque daí teve um projeto que eu acho que foi o Sarau que foi feito na virada, né? Na virada cultural. E isso, o Sarau foi para virada cultural. E aí também eu fiz junto com a Ana e com a Rayane, a gente buscou outras amigas para a gente fazer o Slam das Minas, que aí ele precisava ser feito, executado só por mulheres, as juradas precisavam ser mulheres, só para poetas mulheres, porque até hoje a gente sente muita falta das poetas no nosso slam, a gente sente muita falta. Então fizemos tanto o Sarapa Vermelho, acho que foi no sábado, e o Slam das Minas no domingo, só para poetas mulheres. Uhum. O Islã das Minas é uma ação que vocês continuam fazendo também? Então, ela foi esporádica ali, para aquele momento. Mas assim, há um desejo de fazer outras edições especiais só para elas, assim, para ver se a gente consegue fomentar e provocar um pouco mais, que a gente sabe que elas estão aí, que elas escrevem muito, que elas estão produzindo, mas às vezes elas não chegam até nós ainda, né? A gente conseguiu formar um público interessante ao longo de 2019, porque quando você começa uma coisa nova, você sabe muito bem, né, Rachel, que a gente precisa de muito tempo para formar público. Né? Você Uhum. foi em alguns slams que no começo não tinha ninguém, mas aí a gente chegou no final de 2019, né, na nossa final e na primeira edição de 2020 com bastante gente, com um público bem grande, assim, e bem forte. Você via que eles vão sempre, eles em várias edições. Mas assim, uma coisa interessante é que foi um público completamente diferente do público do Batalha de Poesia, por incrível que pareça. A gente achou que ia chegar nesse público, ele não se manteve assim, em sua grande maioria, alguns estão ali conosco, mas assim, foi a formação de um público novo, com essa questão do estamos lá todo terceiro domingo do mês, no mesmo horário, no mesmo bate-local, vem, que vocês sabem que vai acontecer, faça chuva, faça sol, a gente tá lá.
Então, é assim, mais ou menos, que se deu a questão do público e a falta das meninas. Estamos aí planejando algumas coisas, só que a quarentena impede que muitas das nossas ações elas são no tete a tete. A gente precisa do conversado, fazer oficina junto, porque o slam ele não é só a escrita, ele é muito corpo, né? Então a gente precisa estar junto para fazer os exercícios, tanto de voz quanto de movimentação, de performatização do texto e tudo mais. Nós temos algumas pensado bastante assim sobre como chegar nessas poetas, nessas meninas que ainda não estão aqui com a gente. Acho que eu respondi, né? Sim, sim. Pensando aqui na continuidade da nossa cronologia, Uhum. a gente estava mais ou menos aí depois da criação do coletivo Pé Vermelho, né? E os eventos que vieram em sequência, que daí vocês começaram a fazer com essa regularidade, a questão dos slams, que né, foi fundamental para esse aumento de público, né, o fato de estar acontecendo com essa frequência e tal. E aí depois, o que que vem? Já vem a Flynn com o sarau em Libras e tal, ou teve alguma coisa antes Eu acho que no especial? meio do ano, assim, a gente fez o lançamento do livro do Lucas Afonso, né? Que foi o poeta que veio em 2018 para o Batalha. Ele estava no processo de escrever o primeiro livro dele, daí a gente conseguiu trazer ele para lançar o livro, que é a última folha do caderno. No Para quem convite não conhece, para né? quem não leu, isso, pelo convite de literatura, procurem. Ele está com vendas tanto do livro digital quanto do livro impresso. Procurem ele aí nas redes sociais, comprem, porque é um livro esteticamente muito bonito, né? Eu não vou dar spoiler, mas é muito legal. Na hora que você pega o livro para ler, você fala, não é aquela lógica que a gente geralmente usa para ler um livro. É muito legal essa parte. Como que é o nome do E livro? aí fez é a última folha do caderno. Tá. E aí o livro começa de trás para frente. E tem Uhum. toda uma estética particular de leitura que é muito interessante. A gente fez o lançamento, acho que no primeiro semestre de 2019, do livro do Lucas, e fizemos um sarau ali junto, né? Para aproveitar que estava aquele monte de poeta reunido em torno da literatura do livro, a gente já fez um sarau. E aí, acho que a segunda atividade, assim, foi a virada cultural mesmo. A gente também fez um slam especial, uma edição especial no aniversário da Biblioteca das Palmeiras, que foi uma oportunidade legal de levar o slam para um outro lugar, além daquele que a gente estava no centro. A gente levou lá para a Biblioteca das Palmeiras, um sábado à tarde. E aí muita gente diferente, né, vendo aquilo. Foi uma experiência legal. A Fernanda, que é a bibliotecária, ela gostou bastante do resultado. E aí depois a gente passou pela virada cultural, tanto com o Sarau Pé Vermelho quanto o Slam das Minas. E eu acredito, assim, que o próximo foi a Flynn, com o primeiro slam de poesia falada e sinalizada de Maringá, né? Que a gente começou com o primeiro slam, e aí o primeiro slam de poesia sinalizada também foi um convite, assim, que o Alan da Cia Forfel fez pro Pedro, falou, Pedro, né? A gente tem uma galera de poetas surdos, eles queriam fazer algum evento, né, do poeta surdo ser protagonista para o público também surdo, vê-lo como protagonista, isso é muito importante. Essa questão da representatividade é muito importante também, né? E aí ele fez a proposta, estavam em dúvida entre um sarau e um slam, aí optaram por um slam, e aí a gente organizou. A Cia Forfel trouxe o Léo Castilho e mais três poetas de fora para fazer oficinas com os poetas surdos, foi bastante legal. As oficinas aconteceram lá no CAC, assim. E aí eles se prepararam e se apresentaram no slam. Mas no microfone aberto, assim, eles ainda estavam com um pouco de vergonha de competir. Até porque entender a dinâmica do slam é um pouco complexo, assim, para quem vê pela primeira vez. Mas eles participaram bastante no microfone aberto, achei muito legal. Porque os poetas que competiram no slam, eles já trabalhavam com poesia publicamente, né? Então aí esse pessoal
que fez as oficinas, o público surdo, eles participaram mais no microfone aberto, mas foi muito lindo, foi muito legal, a gente lotou o espaço, o auditório, acho que era o Auditório Capitu, não me lembro, não me recordo com certeza o nome, mas a gente lotou o espaço, assim, e é muito gostoso, foi muito legal. Foi uma experiência bem enriquecedora, sabe? Uhum. E isso foi uma coisa que vocês pensaram em trazer um pouco mais para perto da experiência do Islã? Teve pessoas que seguiram acompanhando, porque vira e mexe eu vejo fotos do Renan fazendo traduções, né? Então, eu queria Uhum. saber assim, porque deve ser uma experiência que transforma, né? Uhum. Promover esse acesso dessa forma a um público tão discriminado, né? Que tem tão pouco acesso à cultura aqui na nossa cidade, acho que não dá para passar, né? Batido assim. Uhum. Então, a gente acompanhava, a gente sempre acompanhou o trabalho do Léo Castilho e o trabalho dos slams de São Paulo. Tem um slam lá muito forte, só de poetas surdos, que aí eles fazem em dupla, o poeta surdo e o seu respectivo intérprete. Que o intérprete também faz o poema junto com o poeta, sabe? Então é uma coisa bem. é, Tem uma integração maior, é muito legal. A gente acompanhava esse trabalho, mas assim, o convite ele partiu mesmo do Alan, e a gente teve um resultado positivo depois, que a Ana Paula, que é uma poeta surda, no nosso primeiro slam desse ano, ela veio competir junto com os nossos outros poetas, e aí o Renan tá sempre fazendo essa frente pra gente, ela conversou com o Renan, eles combinaram, e aí ela competiu no primeiro slam de 2020, foi presencial ainda, a gente conseguiu fazer, acho que em fevereiro. E teve esse retorno, sabe? De alguém daquele público, mesmo que seja uma pessoa só, conseguiu vir, e à medida que vem um, eles vão puxando os outros, e aí a gente consegue montar uma comunidade maior. E aí, pensando nisso, a gente propôs um projeto que está agora no Aniceto, né, em análise, do Slam, com oficinas, inclusive para os poetas surdos, e também com oficinas para os intérpretes, que a gente também sente uma grande dificuldade do intérprete conseguir entender a dinâmica do slam, que é bem particular, e fazer a interpretação desse poema de modo que tanto os poetas compreendam o que os outros poetas estão falando, né? Quanto fazer a interpretação desse poema do poeta surdo. Então a gente está pensando bastante nisso, aí estamos aguardando para ver se vai ou não vai, e o que a gente pode fazer caso não dê certo, né? Caso a gente precise de outras alternativas. Sim. E aí a gente já chega em 2020, né? E ou se tiver alguma coisa antes, você pode falar também. Mas aí Uhum. já chega fatalmente no assunto pandemia, né? Como que isso impacta os trabalhos e o emocional. E o emocional, né? Tem essa. Então, quando começou a pandemia, a gente estava em meados de março. Acho que a gente conseguiu fazer 2 edições, salvo engano, ou uma edição. Mas aí a gente teve que reaprender. Nós vimos outros slams que estavam fazendo edições online, então a gente foi atrás, começou a seguir esses slams, ver como que eles faziam, qual processo que eles seguiam. Então a gente fez umas 2 ou 3 edições do online por vídeo, que daí não tem mais aquela interação assim de interação mesmo dos jurados votando, era mais o voto do público, então os poetas eles se inscreviam, a gente colocava os vídeos deles no nosso Instagram, os vídeos estão todos lá para quem quiser assistir, e aí fazíamos a votação no History e o público ia votando de 3 em 3 qual poema que ele gostou mais, e foi assim, que a gente conseguiu fazer 2 ou 3 edições. Aí no mês passado a gente fez por um aplicativo de reunião, que daí nós chamamos os jurados, todos os poetas no aplicativo de reunião, fizemos tudo por ali e tentamos fazer a transmissão online para o nosso canal do YouTube.
Daí, né, essa questão de transmissão online, buga tudo, né? A gente não entende muito bem como é que funciona essa tecnologia. Deu uns bugs, mas na prática, sim, deu certo, que daí não travou para ninguém, para os jurados que estavam dando notas, né? Tava todo mundo no mesmo programa, e foi tranquilo, assim. Foram as duas experiências que a gente teve até o momento, né? Tanto com os vídeos e tanto com a experiência da reunião online, com todo mundo ali dentro da reunião, e a gente toca da mesma forma que seria na rua, assim. Só que a gente sente que os poetas, eles ficam mais, né? Que você usa muito do corpo. E aí, às vezes, travou a internet, pode já tá nervoso. Travou a internet dele, minha Nossa Senhora Aparecida. Aí ele já fica mais nervoso ainda. Aí ele volta, precisa começar tudo de novo. É muito ruim, Rachel. Vou falar pra você que não é legal, não. Não é legal. A gente quer voltar pra rua, nós não aguenta mais esse negócio aí de reunião, de vídeo. Não dá, ó, legal, deu, mas ó, vamos voltar, vamos ficar em casa, parar de espalhar esse vírus aí, pra gente poder voltar logo. Porque o Isla, ele é muito corpo, e é esse lugar de encontro, sabe? É o dia do mês, é aquele lugar que a gente sabe que a gente vai encontrar aquelas pessoas. Então a gente precisa desse afeto físico até, né, desse ver o outro, de abraçar, de tocar. E para os poetas também, o poder performatizar com mais tranquilidade, né? Que às vezes a câmera ela não pega tudo que você está transmitindo. Desde, né, tonalidade de voz, até os movimentos, olhar. A câmera não pega isso, é muito difícil, né? Sim. Então, mais ou menos nesse sentido que a gente trabalhou com o slam. Tentamos fazer as duas dessas edições que a gente fez online, a gente mandou representantes para o Slam Viral, que é uma outra coisa muito legal que eles criaram na pandemia, né? Um pessoal começou a organizar o Slam Viral com slams online. Então, do mês, por exemplo, a gente está em julho, do mês de maio, todo mundo que fez um slam online se inscrevia nesse slam viral e aí mandava o seu campeão para competir nesse slam viral, que é com poetas assim do Brasil inteiro. Então é uma oportunidade muito legal dos nossos poetas ouvirem e conhecerem outros poetas de outros estados, de outros lugares. Daí o Slam Viral fez 2 edições, né? Enviamos a gente enviou o mesmo representante porque ele ganhou essas 2 edições. E ele foi 2 vezes participar do Slam Viral. Então, assim, com o Slam foi essa experiência que a gente teve nesse período. Mas aí a gente também fez os convites à literatura, né? Que foi o Sarau Literário, que é aquele esquema que a gente tem visto os convites no canal do YouTube da Prefeitura. E a gente fez o Pedagogia dos Saraus, que é um curso também por plataforma online de reunião. Foi o jeito que a gente encontrou para fazer. E aí, assim, do sarau em si, foi muito diferente para mim, que eu fiquei ali na técnica, tendo que manipular tudo. Aí manipulo o jogo de imagem do telão, manipulo o microfone do poeta, e aí jogo de imagem do poeta pro telão. Eu aprendi do dia pra noite, isso aí, Rachel, quase enlouqueci, eu queria matar o Pedro e todo mundo. Falei, meu Deus, por quê, né? Por que eu não posso enfiar todo mundo lá dentro do estúdio, todo mundo lá se apresenta? Mas assim, o pessoal gostou, depois a gente assistiu com calma, né, pra ver. E os comentários da galera lá no YouTube foram bem positivos, bem legais. O pessoal gostou bastante. E o fato de também estar ali no YouTube é positivo porque chega em outras pessoas que a gente não chegaria fazendo o presencial, sabe? Então tem esse lado positivo também do sarau. O que você achou do sarau? Você assistiu o sarau? Você não assistiu, Rachel? Eu entrei, eu entrei e fiquei um pouquinho. E acho que até devo ter feito algum comentário, vi a Ana, né, ela, na hora que ela leu um poema lá e tal, mas eu acho que eu tinha live no dia, se não me engano, acho que teve alguma coisa com o horário que eu acabei saindo.
e depois não voltei, porque tem uma coisa desse tempo agora também, né? Que você vê, Sim, ah, que legal, depois eu vou ver isso, e nunca mais você lembra, porque é tanta coisa aparecendo o tempo inteiro. No começo eu tava conectadíssima, assim, vendo todas as lives que interessavam e tal. Depois você vai não dá mais surtando. para acompanhar, né? Não Porque é dá. muita coisa. Não dá mais para acompanhar. Chega uma hora que tem 5 lives legais ao mesmo tempo acontecendo e fala, meu Deus, e agora? O que que eu vou assistir? É, E não não, e lembra depois das outras. a gente começa a ver essa coisa que você consegue assistir depois, então você se acomoda, porque antes era assim, a live Aham. no Instagram, a live durava 24 horas, então você ficava, ai meu Deus, tem que assistir, vou perder. Agora que fica salvo, as pessoas não fazem nem questão mais de assistir na hora, né? Uhum. Aí na hora você fica lá, tipo, 10 pessoas tal, e depois as pessoas assistem depois, se tem interesse e tal. Tá meio assim, tá tendo essa reflexo de três Ser meses de humano, né? quarentena, né? O ser humano é assim mesmo. A Dá gente não é atenção por mais, muito a tempo. gente não é mais a mesma pessoa que a gente era quando começou a quarentena. Ah, então, mas Já para lá, mudamos. Shell. Os dias que não tiver nada para fazer, se você quiser dar uma animada, você vai lá e assiste. Tenho que terminar, vou assistir. Ai, O Felipe assistiu também, como a gente o Felipe comentou. assistiu, ele tava comentando. Então, aí foi isso. Foi o sarau, né, que a gente gravou no estúdio, pelo convite à literatura. E depois a gente fez a oficina do Rodrigo Sirico, que é um escritor de São Paulo. A gente queria muito trazer ele para cá, para as pessoas terem essa oportunidade do contato com ele, que ele é um cara muito para frente, que trabalha com o universo dos saraus há muito tempo, né? É um educador, que começou com o sarau lá dentro das escolas. Então, o método que a gente encontrou para fazer a oficina foi virtualmente, né? O Renan tá aqui, chegou agora, ele fez a oficina. O método que a gente encontrou foi esse. A gente faz uma oficina virtual e aí tenta passar o máximo de coisas possíveis. Mas foi bastante produtivo também que a gente conseguiu, por exemplo, fazer um sarau virtual também. A partir dessa oficina, esse sarau acho que ele tá salvo lá no canal do Slope Vermelho, é Pedagogia dos Saraus. E aí, porque a proposta da oficina do Rodrigo é a gente conversar sobre sarau durante alguns dias e no final a gente monta um sarau. Então era uma oficina muito voltada para educadores, assim. O que você precisa para montar um sarau dentro da sua escola, dentro da sua sala de aula, em espaços educativos ou não, né? Quais ferramentas, como que você precisa? O que você precisa para executar, né? Para fazer isso. E aí a gente teve um produto final legal também, que foi o nosso sarau virtual, que a gente conseguiu fazer a retransmissão online, direto para o YouTube. E assim, a gente montou 2 grupos de saraus. Eu não vou lembrar o nome dos grupos agora, mas foi muito interessante, porque cada grupo montou a história do seu sarau. Olha, nosso grupo existe desde tanto tempo, a gente já fez isso, isso e aquilo. Então saiu ali com um produto, sabe? Foi bastante interessante. E aí esse sarau ele tá disponível lá no canal do Slope Vermelho no YouTube também. Que legal. Então tem sempre essa preocupação de fomentar essa cena também, né? Desde o começo fazendo esse tipo de oficina didática tentando incentivar as pessoas a fazerem esse movimento no círculo delas também, né? Isso. Assim, eu venho do mundo da educação, Rachel, e eu acho que a educação é o melhor método para a gente conseguir começar ou transformar qualquer coisa. Então, essa oficina de formação do Rodrigo, ela era muito para ser voltada para educadores, sabe? A gente conseguiu atingir um grande número de educadores, assim, mulheres principalmente. A gente teve, acho que 95% dos participantes da oficina foram mulheres. Então, elas que estão mais aí no interesse e na pegada de fazer o movimento. A gente teve até professoras que já tinham experiência de ter feito sarau nas escolas, e aí elas partiram para a reflexão, nossa, como que eu posso melhorar isso, né? E aí perguntas, assim, é muito interessante porque o Rodrigo, como ele tinha muita experiência,
né, ele conseguia sempre responder de alguma forma as perguntas das educadoras, pela experiência que ele teve com saraus dentro das escolas também. Uhum. E assim, é isso, a gente busca sempre fomentar, por meio das oficinas, por meio de formações, a construção desses movimentos e que as pessoas também tenham conhecimento para conseguir realizar um movimento parecido em outros lugares. A gente sempre fala isso para a galera, ó, quer montar um slam? Vem conversar com a gente bate um papo, fala tudo que vocês precisam, vai nos primeiros slams de vocês para dar uma força, né? Porque até você conseguir conquistar esse público frequente, a gente sabe que leva tempo. Então a gente gosta muito de atuar nesse parâmetro da educação, da formação, das oficinas, e aí também da exposição no pós, né, que é o evento em si, tanto o slam quanto o sarau. Antes deles estarem ali, tem muito tempo de preparação dos poetas, cada um com seu texto, cada um preparando a sua performance para apresentar ali publicamente. Uhum. Você contou no começo que você descobriu o slam pela internet, né? Como é que foi Sim. isso? E como é que isso continuou depois? Assim, você viajou para assistir slams, né? Como é que foi essa conexão com o resto do país, né? Que foi descobrindo essa coisa que tem o campeonato estadual, nacional e essas pontes, assim, essas conexões. Uhum. Então, o slam ele existe no Brasil desde 2008. Né? Em 2008 foi criado o primeiro slam. E aí, depois que surgiu o slam na Resistência, que é em São Paulo, eles tinham o costume de filmar as gravações dos poetas e o modo como o público reagia. E soltavam esses vídeos no YouTube. Então isso fez com que a ideia de slam espalhasse assim para o Brasil inteiro. Foi através desses vídeos do Slam Resistência que muitas pessoas conseguiram conhecer o movimento dos slams. E foi por aí também que eu conheci o movimento, né? Vendo vídeos de poetas ali no ao vivo, eles filmavam, depois lançavam no canal deles no YouTube, e por ali que eu e muitas pessoas acessamos esse conteúdo. Foi mais ou menos assim. Só que antes de executar o Batalha mesmo, a gente não conseguiu viajar. Só depois do Batalha, que a gente já tinha executado o primeiro slam, que foi a atividade final do projeto, a gente foi para o Slam BR, né, que foi em dezembro de 2018. E aí a gente acompanhou 2 dias. O Slam BR ele tem em média uns 6... Naquela época, né, ele tinha em média 6 dias, porque aí são várias etapas com eliminatórias, até para você chegar na semifinal, que é no sábado e na final do domingo. Então a gente acompanhou esses 2 dias. E assim, poetas do Brasil inteiro, eles fazem um Sesc lá. Um Sesc lotado de gente. Você falava, meu Deus, que loucura! E aquele monte de sotaque é muito gostoso, Rachel, porque você ouve gente de vários lugares do país, aqueles sotaques gostosos. Você fala, nossa, que coisa gostosa, né? Que maravilha a gente poder ter esse contato. E é um lugar que aí reúne esses campeonatos em si, né? Essas fases estaduais, até que eu comentei do Slam Viral, que é esse que traz vários estados, reúne muita gente, e isso é muito... Resume muito o slam, sabe? O slam é isso, é muito coletivo, é muito unir, é muito trazer pessoas diferentes com o mesmo propósito ali, tanto de apresentar um texto quanto de ouvir, que no slam você ouve muito mais do que fala. Então é uma proposta que resume bastante o slam, essa ideia da comunidade mesmo. Acho que é isso. Que massa. Tem uma maravilhosa aí de São Paulo, que é a Roberta Estrela Dalva, né? Que é namorada do Lucas Afonso, inclusive. E é do teatro, né? Ela tem esse rolê que ela chama teatro hip hop. E ela é super Sim. do slam. Você já também. leu o livro? Você já leu o livro dela, no teatro hip hop? Ah, Rachel, você precisa ler. Eu preciso. A gente podia tramar e de trazer ela num projeto conjunto. Ai, vamos, meu Deus. Muito Então, foda, foi a né? Roberta justamente que trouxe o slam para o Brasil, né? Ela também ficou conhecendo, ela conheceu o slam por 2 filmes, eu acho.
né? E aí ela falou assim, que legal, foi para os Estados Unidos, conheceu o Mark Smith, que deu origem ao Islã em Chicago, na década de 80. Daí ela voltou para o Brasil e falou assim, que legal, quero ir no Islã no Brasil agora. Aí ela procurou, não achou. Falei, vou ter que montar, né? E aí ela montou o Zap Islã, que é o primeiro Islã do Brasil. Ela que deu origem a esse movimento, ela que organiza o Islã SP, que é a edição estadual. São Paulo é o estado que mais tem Islãs no Brasil, assim. E ela também está à frente, junto com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, de organizar o Islã Brasil. Né? Não sei como é que vai ser esse ano, não sei se vai ter ou não, imagino que não, porque a gente está tentando sobreviver, né? Em primeiro lugar. Ela é teatro hip hop mesmo, não é? Isso, teatro hip hop. E aí o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, ele tem esse caráter de... Eles criaram realmente isso, né? Eu nunca tinha visto. Eles criaram o teatro hip hop. Com toda essa jogada do MC, né? De apresentador e tudo mais, com diversos elementos do movimento hip hop. É muito legal. O trabalho dela no teatro é sensacional também. Sim, eles acho que são os maiores representantes mesmo ainda agora, né? Eu cheguei aí no Núcleo Bartolomeu antes da demolição do espaço lá que eles acabaram perdendo, assisti espetáculos. Eu assisti o Antígona, que eles fazem todo com essa linguagem, né? Imagina você pegar um Antígona com ela, com a Roberta e com a Luá, né? Com o Eugênio Lima também, que ele também participa da sonoplastia do espetáculo e tal. E você escreve também, né, Érica? Recentemente a gente viu aí um texto, desabafo, muito pesado, mas muito importante nesse momento, né? Como que é a escrita na tua vida, assim, na tua rotina, para você, assim? Rachel, assim, escrevo pouco. Porque a minha escrita ela é mais a escrita acadêmica, sabe? É mais isso que ocupa o meu tempo. Mas escrever poemas, assim, escrevo pouco, não faço disso uma rotina. Não faço. Esses poemas que nem esse que você citou agora, ele vem no ódio, na base da raiva, do ódio, do desespero, a vontade de sair matando as pessoas, mas a gente não pode matar, então vai lá e escreve. É assim que a gente faz. Pra desabafar, sabe? Pra soltar, que se eu puder, nossa senhora. Brincadeiras à parte. É assim, eu gosto de escrever curtinhas, poeminhas assim, 3 versinhos. Esse aí, que era Nós Estamos Cansados, a gente estava chegando em 15 mil mortes pela Covid-19 no Brasil, e eu tava com muita raiva, e aí eu escrevi aquele desabafo lá, sabe? E se a gente olha para os números hoje, já estamos em 65 mil. Aí é muito desesperador, sabe, Rachel? Muito desesperador. Aí a gente fica, né, nessa quarentena, tentando trabalhar em casa, tentando ficar lúcido, mas sem esperança, a gente não tem expectativa, sabe? Assim, de voltar, de tudo ser como era antes, em termos de podermos sair, podermos reunir pessoas, podermos trabalhar tranquilamente. É mais ou menos assim que vem a escrita. A escrita vem geralmente na raiva, viu, Rachel? Na base do ódio. Tem os disparadores, né? Tem gente que só escreve apaixonado, tem gente que só escreve puto, né? Então, faz parte. Você consegue perceber, assim, durante esse tempo que você está organizando, acompanhando essa questão temática aqui em Maringá, assim, o que tem interessado as pessoas falar e expor, assim, tem uma linha, uma ligação entre todos? Então, não sei se talvez uma ligação entre todos. O ódio vem em alguns, viu? Vem bem forte também. Mas assim, a gente sente que, por exemplo, no sarau, o sarau ele é mais livre, né? Porque não tem essa competição, não tem essa dinâmica, né? Então, no sarau eles se sentem mais livres, assim, pra... Muita gente que não participa do slam gosta de participar dos saraus. E aí, nos saraus você vê de tudo. Ou mesmo no microfone aberto do slam. Você vê poemas de humor,
Acho que teve um esse ano, não sei se foi a Suelen, acho que foi a Suelen, que ela declamou um poema de humor. A gente tava chorando de dar risada. Ela teve que parar, respirar e continuar o poema. E a gente tava morrendo, as pessoas tava vermelhas de tanto rir, sabe? Assim, o microfone aberto. Mas a gente tem sentido que, não só no nosso slam, mas em outros slams, as pessoas, os poetas, eles gostam de apresentar poemas assim com temáticas mais de resistência, porque é uma coisa que o público recebe mais, assim, né? Vibra mais, os jurados dão nota maior e tudo mais. Eu estava até comentando com o pessoal do coletivo que isso às vezes prende muito o poeta do slam em termos de criatividade, né? Pô, eu vou escrever sobre resistência porque eu sei que eu vou ganhar nota boa no slam com esse poema. E aí priva ele de criar sobre outras coisas, assim. Mas a gente tem temáticas diversas. Essa da questão da resistência, das dores, do preconceito, ela aparece com muita frequência. Mas assim, a gente tem poemas de tudo, de amor, de humor, que nem esse que eu falei pra você agora. Nos saraus é mais fácil a gente encontrar uma variedade de temas, assim, do que no slam em si. Mas de tudo, até tem um poema muito lindo do Alisson Anilho, que ele participou, acho que foi no primeiro slam desse ano, dele falando sobre o movimento hip hop. Um poema muito legal, muito diferente, assim. É mais ou menos essa a dinâmica da coisa. Que massa. Eu acho que era isso, Érica. Tem mais alguma coisa que você queira falar, contar? Tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta? Eu vou falar para o pessoal curtir as redes, né, do Slam Pé Vermelho, tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente sempre está programando e organizando alguma atividade por mês, né, sendo o Slam ou sendo o Sarau. E assim, a gente também divulga bastante coisa. Agora na quarentena, que muitas coisas estão rolando online, tanto oficinas, a gente sempre está divulgando lá. Então acompanhem, que daí nos stories vocês podem ter acesso a muitas coisas relativas à literatura. Vou pedir pro pessoal curtir as páginas. E aí, se vocês escrevem, se vocês querem ouvir poesia, nos acompanhem, que a gente sempre faz as atividades ao longo do mês. Para o pessoal que está entrando agora, vou embalar aqui no convite da Érica, pedir para o pessoal também curtir a página da Dois Coelhos Comunicação e Cultura. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube. E também estamos sempre aí fazendo alguma coisa, divulgando alguma coisa. Assim que terminar, a live já fica salva no IGTV para assistir tudo. E depois a gente ainda está colocando no YouTube com uma ediçãozinha. Indica uns livros pra gente das coisas dos autores que você gosta. Se tiver também livros de autores locais, de repente, que você possa indicar. Deixa umas se eu tivesse falado antes, eu tinha trazido tudo pra cá. Que daí se eu começo a falar um, eu esqueço dos outros, aí depois a pessoa briga comigo, Rachel. É verdade. Então pode pular os locais. Porque a gente então, eu vou pular os locais, depois a gente... Depois eu faço uma lista e posto. Tá bom. Mas, eu vou indicar leituras assim, mais pra cima, sabe? Pra frente, pra gente ler durante a quarentena. Tenho lido muito Chacal, eu tô com esse aqui, no quarto onde eu tô, que é o Murundum. Esse aqui, o Chacal escreveu pra um público adolescente, mas assim, pessoas de qualquer idade podem ler. Então, assim, toda a bibliografia do Chacal é muito simbólica, muito performática. O Chacal também é um poeta bem acessível, ele tá no Instagram. E ele tá fazendo uma série de vídeos muito legais. Vocês podem acompanhar ele. Outro autor que eu gosto muito é o Sérgio Vaz. Gosto muito de trabalhar com o Sérgio com o público adolescente. Aquele público que acha que não gosta de literatura, mas ainda não achou uma coisa que toca, né? O Sérgio Vaz, ele é muito potente para isso. Queria muito trazer o Sérgio Vaz no Aflim, já faz anos, meu Deus. Quem sabe um dia a gente consegue. Eu conheci o Sérgio numa edição que ele veio em um programa do Sesc, aqui em Maringá, ele já veio para cá. Talvez o pessoal não saiba, mas né, fiquem acompanhando. Literária, né? E aí... Como?
Deve ter, Deve faz ter. bastante tempo já que ele veio rachar. E aí, Porque eu também tô lendo agora. a semana literária, né? Ah, sim, sim. É, deve ser dela. Uhum. Então, depois que o Sesc entrou em reforma aqui, as coisas meio que deram uma parada, né? Tem que ver se vai Total. voltar depois. E aí, agora eu tô lendo a Dinha, de passagem, mas não a passeio. Gosto muito dela. Ela Minha? participou do movimento dos saraus, Dinha, Aham. Dinha. Participou do movimento dos saraus na periferia de São Paulo. E ela tem umas propostas muito interessantes. A Dinha é educadora também. Ela tem mestrado em letras, inclusive. Ela tem uma proposta muito interessante de fornecer internet para as comunidades da periferia de São Paulo que não têm acesso nesse momento de quarentena, que estão em casa sem acesso à cultura, porque é por esse meio que a gente está obtendo a maioria, né? A maioria dos conteúdos. E aí eu vou indicar também o Alessandro Buzo. O Buzo, vocês podem seguir ele no Instagram, ele tá fazendo saraus, assim, com muitas pessoas legais. Esses dias até ele tava fazendo um sarau com o Roberto Stella Dalva. E ele faz vários bate-papos, acompanhem o Buzo, porque tem muito conteúdo todos os dias que ele tá lançando também no Instagram dele. Ah, por hora é isso, eu acho. Que é os que estão aqui que eu vou Maravilha. lembrar. Ganhamos até indicações de brindes. A Estela já deu o zoinho, já. Indicações de livros. Obrigada, Érica. Eu adorei o Obrigada a você, papo. Rachel. Foi muito bom. Acho que a gente conhece, mas não conhece tanto quanto eu achava que conhecia, né? Quando você ouve a Não com pessoa contando sua profundidade, né? própria história, é muito legal. Uhum. Obrigada. Ah, agradeço Parabéns. você, parabéns pela iniciativa, muita força. Só com força pra gente aguentar. Não sei mais quantos meses que a gente vai ficar aqui dentro de casa, né? A gente que consegue. Tem muita gente que não consegue também, muito triste. É. Mas força pra todo mundo. A Ainda gente vai bem que conseguir existe a vencer. literatura nessas horas, né? Para a gente poder ter um quentinho. Um quentinho. É. Então, obrigada para você, parabéns pelo seu trabalho, vida longa aí para o coletivo Pé Vermelho, para o Islã Pé Vermelho, tá toda se errando nos nomes. Islã Pé Vermelho e outros projetos que vocês venham a fazer e tudo mais. Obrigada para todo mundo que acompanhou. E agora é só divulgar para a galera que não pôde estar aqui, assistir também. Um beijo, Um forças. beijo. Boa Vamos noite, superar todo esse mundo. momento, amiga. Tá bom? Beijo. Até Tchau. lá. Bem na hora que apareceu a contagem aqui, ó. Usamos o tempo. Tchau.